Bom, então o nosso assunto hoje vai ser o atendimento de emergência para crises convulsivas, tonturas e desmaios. Antes de demonstrar o socorro à vítima de crise convulsiva, é importante que a gente tenha alguns conceitos. Primeiro, que a crise convulsiva ela começa de início súbito, repentino, normalmente dura alguns minutos, é benigna, ou seja, dificilmente vai trazer alguma repercussão mais grave, a crise convulsiva comum. Pode ser causada por diversos fatores tóxicos, infecciosos, traumatismo, diversos fatores, e na verdade compreende uma hiperexcitabilidade das células estruturais do sistema nervoso. Basicamente, uma crise convulsiva rotineira, comum, como eu já disse, ela vai durar alguns minutos e depois disso essa vítima vai entrar num estado de sono bastante profundo, e é importante que a gente conduza essa vítima a uma unidade hospitalar para que ela possa ser avaliada e observada melhor. Mas, do ponto de vista de socorro, de emergência, nós primeiros socorristas não temos muito o que fazer a não ser proteger a vítima, porque nada que nós fizermos vai interromper a crise, nada que nós fizermos vai impedir que ela aconteça. O que nós vamos fazer, o que nós faremos é manter essa vítima longe de perigo. Manter a vítima longe de perigo é basicamente afastar todos os objetos que sejam próximos da vítima e não a vítima do objeto, proteger a cabeça dessa vítima para evitar que ela fique se chocando contra o chão e aguardar que a crise passe. Eu vou demonstrar aqui para vocês. Mas a crise convulsiva ela tem algumas fases, desde fase hipertônica, passando por uma fase, nessa fase hipertônica, que é logo após a crise, que a vítima vai estar com uma contração muscular muito intensa, né? Depois ela vai alternar estágios de contração muscular e relaxamento, que é a fase clônica. Depois ela vai alternar, depois vai ter a fase autonômica, em que ela vai aumentar a salivação, aumentar a frequência do ritmo cardíaco, ela vai ficar bastante agitada. Depois ela vai passar por uma fase de relaxamento muito profundo, que pode levar para o coma ou apenas fazer com que essa vítima durma profundamente. Tá? Essas são as fases básicas de uma crise convulsiva. Então eu vou demonstrar aqui no boneco quais são os cuidados que nós temos que ter com relação a uma vítima em crise convulsiva. Primeira coisa que a gente tem que entender: normalmente essa vítima vai estar inconsciente, então dificilmente a gente vai conseguir obter alguma informação dessa vítima com relação a quanto tempo de duração da crise, se ela já tinha tido outras crises. Então a gente vai buscar essas informações com as pessoas que observaram. É importante que a gente afaste as pessoas e que o que está acontecendo ali não se torne um espetáculo, né? Para não ter maiores vítimas e proteger os espectadores com relação a isso. Mas basicamente o que é que nós vamos fazer? Deixa eu pegar um pano aqui. A primeira situação que nós vamos fazer é nunca impedir ou restringir o movimento da vítima. Ela vai estar em movimento de contrações involuntárias musculares, e em hipótese alguma você segura a cabeça, em hipótese alguma. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos apoiar a cabeça dela sobre um pano ou alguma coisa que impeça que a cabeça fique batendo, e nós vamos afastar todos os objetos até que a crise passe. O que nós podemos fazer é virar essa vítima em decúbito lateral esquerdo, que é a rotina. Ela vai estar se contraindo, obviamente, a gente não vai impedir essa contração. Aqui eu teria que colocar alguma coisa que preenchesse esse espaço, obviamente, para proteger a cabeça. E aí, à medida em que ela estivesse tremendo, nós vamos manter ela nessa posição, não vamos restringir o movimento. E o objetivo de virar de decúbito lateral é fazer com que a salivação excessiva, a sudorese, o vômito, se ele tiver, escorra e ele não aspire essas secreções. Passada a fase de contração, nós podemos voltar a vítima para a posição, podemos encaminhar no serviço de saúde, mas é importante que a gente faça com que ela se mantenha calma, caso ela recobre a consciência. Tudo bem?
Então esse aqui são os cuidados básicos de uma crise convulsiva comum. Existem situações em que a pessoa não vai ter uma crise convulsiva de poucos minutos, né? Essas crises convulsivas elas vão se tornar sucessivas, uma após a outra, sem que ela recobre a consciência, ou ela pode ter uma única crise que dure 10, 15 minutos, né? A gente chama isso de estado epilético. O estado epilético é uma emergência médica prioritária. O que é uma emergência médica prioritária? É um mal que, em alguns casos, né, segundo as estatísticas, em torno de 50% das vítimas desse estado epilético vêm a óbito. Então é uma situação que requer muito cuidado, muita agilidade no atendimento. E o primeiro socorrista ele tem que ter habilidade para perceber isso e acionar a equipe de saúde, a equipe de socorro, rapidamente. Por que é tão urgente isso? Porque na verdade essa pessoa vai ter o cérebro privado de oxigênio durante um longo espaço de tempo. E nós sabemos que os neurônios sem oxigênio, a partir do 3º minuto, os neurônios começam a morrer. E o neurônio é um tipo de célula do sistema nervoso que não se regenera. Então, se não se regenera, na medida em que esses neurônios morrem, os danos cerebrais vão acumulando. Quanto maior a área, mais próximo da morte esse indivíduo chega. Então, quanto maior o tempo em que ele ficar sem oxigênio, maior é a chance dele vir a óbito. Então, o estado epilético é uma urgência, aliás, é uma emergência prioritária, tem que ser conduzido à unidade hospitalar. Os cuidados que nós vamos ter é basicamente os mesmos. A grande diferença é que, como é uma crise convulsiva que vai durar durante muito tempo, eu preciso observar sempre os sinais vitais dessa vítima e, havendo sinais de parada respiratória, eu vou proceder com as condutas que a gente já aprendeu de ressuscitação. Tudo bem? Na crise convulsiva eu também posso precisar fazer isso? Posso. Pode ser que eu precise. Então lembra daquela avaliação inicial que nós já aprendemos, né? Toda vez que você chegar e encontrar uma vítima inconsciente, os sinais vitais você tem que aferir constantemente, porque a gente sabe que vítima inconsciente, até que prove o contrário, é risco de óbito. Então a gente vai ficar observando constantemente os sinais vitais. Qualquer sinal, qualquer suspeita de parada respiratória, nós vamos entrar com o protocolo que nós já aprendemos aqui no nosso curso. Tudo bem? O que é importante eu saber durante a crise convulsiva? Primeira coisa, não vou administrar nada via oral para essa vítima. Tem muita gente que fala, dá um pouquinho de água, dá uma água com açúcar, dá não sei o que, não dá nada via oral para a vítima, ok? Segundo ponto, nunca restrinja o movimento. Aquelas contrações, elas têm que acontecer. Terceiro ponto, muito cuidado, porque tem gente que fala assim, cuidado que ele vai sufocar com a língua. Pode ser mesmo que a língua impeça a passagem do ar pela via respiratória. Mas em hipótese alguma, você vai com o seu dedo na boca da pessoa para segurar a língua. Lembra que ela está tendo contrações musculares incontroladas. Isso inclui movimentos ou músculos da mastigação. Se você coloca o seu dedo lá dentro, existe uma chance muito grande de você perder o dedo dentro da boca da pessoa. Porque ela vai morder com bastante força, contra a vontade dela, obviamente, mas ela vai morder com bastante força. Tá? Então o ideal é você utilizar qualquer objeto que você coloque na boca da pessoa para poder rebaixar a língua caso necessário, ok? Essa observação da língua você faz na avaliação inicial, quando você observa as vias aéreas. Se as vias aéreas estiverem abertas, se ele estiver respirando, você não coloca nada na boca dele. Caso contrário, você usa algum instrumento para rebaixar essa língua, para evitar que ele sufoque com a própria língua. Tudo bem? Então não restrinja o movimento, proteja a cabeça da vítima. Proteger a cabeça não é segurar a cabeça, tudo bem? É colocar algo macio por baixo da cabeça para que ela não tenha traumatismo. Acione o serviço de socorro, né, o serviço de resgate, e observe, mantenha calma, afaste os curiosos, não deixe que isso vire um espetáculo. Tudo bem? Agora nós vamos abordar os primeiros socorros em caso de tontura e desmaio. Basicamente, a tontura ela é um estado
que pode ou não ser grave, né? Existem duas classificações para tontura, também conhecida como vertigem, né? Existem duas classificações para tontura, uma tontura ou vertigem central e uma tontura ou vertigem labiríntica, né? O que vai diferenciar é a origem. A vertigem central ou a tontura central, o problema está no sistema nervoso central. Obviamente é uma condição mais grave, tá? Mais raro de acontecer, mas é uma condição mais grave. O que vai diferenciar dessa tontura para as tonturas labirínticas é que na tontura central, na vertigem central, a vítima ela não apresenta os sinais de movimento. Ela não apresenta, não acha que o mundo está rodando, que o chão sumiu do pé dela, ela não vai ter vômito, ela não vai ter nenhum tipo de sensação, náusea, nenhum tipo de sensação que na vertigem labiríntica ela tem. O que ela vai apresentar na verdade? Movimentos rápidos do olho, né? Ela pode vir a apresentar também flacidez facial e disfunção muscular esquelética. Na tontura ou na vertigem labiríntica é a mais comum que a gente conhece, dá uma falsa sensação de movimento, a pessoa acha que a sala está rodando, ou o chão está se aproximando, ou está fugindo do pé dela. É um distúrbio de origem no ouvido interno, né? Requer tratamento médico, mas o que a gente faz no caso de primeiro socorro, tanto para uma quanto para outra crise, o primeiro socorro é simplesmente colocar a vítima sentada ou numa posição confortável, evitar que ela fique se movimentando, porque o movimento, principalmente se for labiríntico, vai afetar, agravar ainda mais a crise, e manter a vítima numa posição confortável até que a crise passe. É importante que a gente oriente a pessoa a procurar auxílio médico, uma avaliação médica criteriosa, tá? E durante a crise a gente vai avaliando aquela avaliação rotineira, aquela avaliação comum que a gente já conhece, dos sinais vitais, observar as vias aéreas respiratórias, as vias respiratórias estão abertas para manter ele estável. Tudo bem? Então não é um quadro que exija muitos cuidados, e sim vai exigir um cuidado posterior à crise para que a pessoa procure um médico para avaliar a causa disso. Já o desmaio, apesar de o desmaio não ser considerado uma doença, o desmaio é também conhecido como síncope, e a gente observa uma perda repentina, rápida da consciência da vítima, né? Os sinais e sintomas mais comuns são náusea, tontura, fraqueza, tremores, dor abdominal, dor de cabeça, a vista escurece, a pessoa sente que está distanciando do mundo, né? Se ela ainda estiver consciente, como é que nós podemos agir? A gente pode colocar a vítima sentada, pedir para ele abaixar a cabeça entre os joelhos e manter-se nessa posição, tá? Por quê? O desmaio é um déficit na oxigenação temporário no cérebro. Então, quando a gente faz essa posição, eu estou aumentando a irrigação cerebral. Então, eu posso deixá-lo dessa forma. Se por acaso ele estiver já caído ou inconsciente, obrigado, a gente vai proceder como eu vou fazer aqui no boneco. Olha, nós vamos manter a vítima deitada, nós não vamos colocar sentado ou nenhuma outra posição, e nós vamos elevar os pés da vítima em torno de 20 a 30 centímetros do chão. E vamos deixar que ela recobre a consciência. Mesmo numa vítima ainda consciente, eu posso adotar essa postura. Ao invés de colocá-lo sentado com a cabeça entre os joelhos, eu posso deitar a vítima e posicionar os pés com as pernas com os pés elevados em torno de 20 a 30 centímetros do chão. Isso aumenta o retorno venoso, consequentemente melhora a oxigenação cerebral. O que é importante que eu perceba aqui? Como se trata de uma vítima que vai estar inconsciente, ou que estará consciente, melhor dizendo, eu não posso esquecer daquela rotina de avaliação constante. Sinais vitais, vias aéreas, observar a presença de náusea e vômito. Se tiver, eu giro pelo menos a cabeça para o lado esquerdo. Se você já chegou com a vítima caída e você suspeitar de qualquer lesão de crânio ou de coluna cervical, nós vamos agir conforme nós já aprendemos, evitando esse movimento, né? Se a vítima encontrar em parada cardiorrespiratória, nós vamos fazer os procedimentos. Então, é importante que a gente permaneça avaliando essa vítima. Na medida em que eu permaneço avaliando constantemente a vítima, qualquer intercorrência relacionada à queda ou ao problema de base, a gente consegue auxiliar com as condutas que nós já aprendemos ao longo do semestre. Normalmente,
é benigno, daqui depois de algum tempo, alguns segundos ou alguns minutos no máximo, a vítima vai recobrando a consciência. Qual que é o cuidado que nós temos que ter? Veja bem, houve uma má oxigenação cerebral, ela perdeu a consciência. O desmaio, na verdade, é uma proteção do sistema nervoso, né? Quando ela estava em pé, o cérebro estava mal oxigenado. O cérebro desligou para que ela viesse a adotar uma postura horizontalizada para oxigenar melhor o cérebro. Se a vítima, quando recobrar a consciência, sentar rapidamente ou se levantar rapidamente, pode ser que ela tenha um novo evento. Pode ser que o evento seja até mais grave. Tá? Então, a vítima acordou, recobrou a consciência, nós vamos mantê-la calma. Olha, está tudo bem, você desmaiou. Ah, eu estou bem, não, calma. Aos poucos, nós vamos assentando essa vítima, lentamente. Quando ela estiver sentada, estiver bem, nós vamos ajudá-la a sentar no local mais alto. Depois de algum tempo, quando ela estiver bem, nós vamos deixar que ela se levante. Em hipótese alguma, ela vai sair de deitado para de pé bruscamente e nem mesmo sentar-se bruscamente, sob pena dela ter um novo evento ou até uma VE, alguma coisa nesse sentido, por isquemia cerebral. Ficou claro? É o único cuidado que a gente tem que ter. Depois disso, que ela já estiver bem, ela estiver conseguindo levantar, aí a gente deve indicar que ela se encaminhe a um serviço de saúde, a um médico, para poder proceder à avaliação, para saber o que está acontecendo. Tudo bem?